Meus estimados irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus, nosso Senhor e Guia, possa estar e permanecer no coração de cada um de nós, hoje e sempre. Nós estamos estudando essa maravilhosa obra Sexo e Destino, que é a 11ª obra da coleção A Vida no Mundo Espiritual, coleção essa que foi recebida pelas mãos venerandas, pela psicografia extraordinária de Francisco Cândido Xavier, através do benfeitor André Luiz. Nós estamos estudando esse livro, Sexo e Destino, que o nome mesmo já o disse, ele enfoca as questões, o desdobramento do sexo praticado em desalinho, em desconformidade com a lei divina de amor e de fraternidade, e as consequências no presente, ou seja, na presente encarnação, e no porvir, no futuro, porque é sexo e destino, né? Graves consequências nós sabemos que tem, né? Diante da lei dos homens, mas também da lei de Deus, né? Estupros, suicídios, gravidez indesejada, que pode acontecer, abortos e vários traumas graves, tanto do corpo físico, mas também do espírito, os dramas que ficam no presente e do futuro. E nós vamos ver exatamente nessa obra, vamos estudar como, na verdade, essas questões estão interligadas, não só no presente, mas que há referência do passado. Nós vamos ver isso nesse último capítulo, dos outros capítulos que vamos estudar hoje, né? Com muita clareza. Aqueles que estão nos assistindo pela primeira vez hoje, nesse estudo, e desejarem estudar os capítulos passados, é fácil. É só ir no YouTube, no endereço YouTube da Sociedade de Estudos Espírita de Natal, no canal CNSEEN, e lá tem uma playlist, tem lá, o Estudando é Luiz, tem uma playlist com mais de 100, na faixa de 190 vídeos, não só os vídeos do livro Sexo e Destino, mas também desde o nosso lar, onde a gente estuda metodicamente cada um desses capítulos, buscando extrair dessa obra que é uma obra extraordinária, né? Trazido por André Luiz, e eu digo sem nenhum medo de errar, é um curso avançado de Evangelho Prático, de uma importância imensa para cada um de nós, que desejamos ser felizes, e algo inato a cada um de nós, né? E a orientação do mundo espiritual, mostrando que a cada ação nossa tem uma repercussão, tem uma repercussão no presente e no futuro, ajuda muito a compreender a cada um de nós, né? Dentro da lei de ação e reação, ou da colheita do plantio, diz Jesus. Então, é muito importante, essa obra é muito rica em informações como as demais, certo? Muito bem. Então, vamos estudar hoje os capítulos 27 e 28, e aqui a gente precisa entender o seguinte, o André Luiz nos traz de propósito o estudo de duas famílias moradoras do Rio de Janeiro no começo desse século, e são duas famílias, do ponto de vista econômico, abastadas e, ao mesmo tempo, instruídas do ponto de vista do conhecimento, letradas, com conhecimento, etc. Eu digo isso porque era interessante, porque às vezes a gente só tem a ideia que o desatino, o desequilíbrio na área da sexualidade, da moralidade, acontece muito mais com as pessoas que são ignorantes do ponto de vista do conhecimento prático, do dia a dia, do conhecimento da vida, que não estudaram, as pessoas que não tiveram acesso à escola, ou mesmo aqueles em condição econômica piorada. Então, André Luiz nos traz de forma, acredito eu, de propósito, mostrando que o desatino, o desequilíbrio acontece também junto às criaturas letradas. Quer dizer, letrada não significa espiritualizada, não, não vamos dizer que não. Né? Às vezes você pode encontrar alguém, um pós-doutor, dando coice no vento, absolutamente analfabeto espiritual. Então, acho que ele quis mostrar essa questão. E mesmo pessoas, do ponto de vista econômico, elas são bem situadas. Temos duas famílias, a família Torres e a família Nogueira. O patriarca da família Torres, Nemésio, é um empresário do ramo imobiliário, homem rico, né? E do lado da outra família Nogueira tem Cláudio Nogueira, que é um bancário muito bem situado, mora no Rio de Janeiro, no Flamengo, tem uma situação econômica boa. E a gente vai ver que essas duas famílias, estudando esse capítulo final, vamos ver que comete grave desatino, tudo na área da sexualidade, da área do desequilíbrio, né? O que denota muito o objeto de estudo, que o objeto central de estudo desse livro é exatamente isso. E a gente vai entender que esses desatinos não são só de agora, eles têm reflexo em encarnações passadas. E essa obra mostra esse leque importante de compreensões, primeiro mostrando que a reencarnação é um instrumento divino do mérito, e que, na verdade, é o instrumento que Deus nos concede, é o objetivo para atingirmos os fins, ou seja, nós queremos ser felizes, e o processo da reencarnação é a forma de nos encontrarmos com aqueles que nos entendemos no passado. De sorte que possamos buscar o perdão que Deus deseja a felicidade dos seus filhos. Ninguém pode avançar, evoluir com ódio no coração. Então é muito importante a repacificação. Mas também é o instrumental pelo qual nos matriculamos na escola da vida para aprendermos as lições que não aprendemos ainda.
né? Então, a reencarnação é esse instrumento extraordinário de justiça divina, maravilhoso, né? Que Deus nos concede, né? Deus trata todo de forma absolutamente igual, que deseja a felicidade de cada um de nós, e a reencarnação é esse instrumental e fundamental. Mostra-nos também essa obra maravilhosa de que a reencarnação, que todos nós vimos isso lá no Livro dos Mensageiros, e nesse livro também é importante, que para reencarnarmos é um trabalho de reengenharia extraordinária, onde é feito com cada um de nós, para a passo, um mapa reencarnatório com todas as nossas programações, com quem vamos nos entender, com quem vamos conviver, com pai, filho, irmão, parente, familiar, companheiro, tudo isso é estabelecido lá. O prazo de vida que devemos ter para cumprir essas missões, né? Tudo está estabelecido lá, né? E a gente vai se juntar, e não é uma coisa fácil, com aqueles que nos entenderam no passado, visando essa repactuação, seguimos todos nossa jornada. Como Jesus nos dizia, nos aconselhava no Evangelho, devemos nos perdoar aqueles a que cometemos algum erro enquanto estamos encarnados, ele vai entender nisso, a beleza dessa instrução de Jesus, porque se a gente perde a possibilidade de nos perdoarmos aqui, quando desencarnarmos, não sabemos para onde vamos. Às vezes pode acontecer de alguém ir para regiões profundamente felizes, regiões trevosas, etc., e passe séculos por lá, e a gente tem que esperar essas criaturas quando todos têm condições de reencarnarmos juntos. Portanto, o perdão é fundamental para darmos um passo adiante do processo evolutivo, né? Então, esse livro também aborda essas questões, mas muito mais ainda, de que essas reencarnações estabelecidas com a programação e o mapa reencarnatório de cada um de nós, eles não são, digamos assim, taxativos. Poderá acontecer no decurso dessas reencarnações concedidos prazos moratórios. Por quê? Porque se Deus deseja a felicidade de cada um de nós e no decurso das encarnações acontece algo imprevisto, às vezes pode ser necessária a dilatação da permanência das criaturas aqui. Porque às vezes um prazo dilatado, uma doença demorada pode ajudar a reflexão e ajudar a compreensão daquele que está numa doença grave como consequência do desatino, e ele dá um passo adiante para evitar um sofrimento profundo quando desencarna, e até dar um passo adiante, evitar uma encarnação ou outra de grandes sofrimentos. Então, como Deus é Pai misericordioso e bom, nos concede esse processo, só que ele dá um passo adiante. Então, nós vamos ver aqui o caso, no final do livro, a gente vai entender, dois casos de moratória interessantes. E quem dá essa moratória? Se todos nós sabemos que temos um amigo espiritual ou um anjo da guarda, como diz a doutrina católica, nós sabemos que essas criaturas que nos acompanham o dia todo, o tempo todo, e nos acompanham com equipes da colônia espiritual de onde reencarnamos. É importante entender isso. Quando a gente reencarna de uma colônia espiritual, os nossos arquivos estão lá. E somos, portanto, administrados, ou somos, na verdade, como é que eu vou dizer assim? Somos seguidos, somos monitorados, que é a palavra certa, através da coluna espiritual. Por quê? Porque lá estão nossos arquivos, nossas programações, e há um acompanhamento de lá da colônia dos benfeitores, visando para que a gente tenha, não para nos obrigar a nada, não é esse o objetivo, mas com o propósito de nos estimular a seguir em frente a nossa jornada, para possamos voltar ao mundo espiritual, de alguma sorte, repacificados, avançados, que compramos pelo menos uma parte das nossas programações. Então, vamos ver que esse processo acontece. E quando acontece algum desatino, algo imprevisto, esses amigos que nos monitoram, é feito relatórios ao mundo espiritual, a colônia onde vemos, com o propósito de pedidos e petitórios. Esses petitórios são julgados lá por verdadeiros tribunais. Vamos ver no caso, né, todos esses espíritos das duas famílias, eles, na verdade, vieram, encarnaram, partindo de uma instituição chamada Almas Irmãs, que é um hospital-escola localizado dentro do nosso lar. Um hospital imenso, uma comunidade de cerca de 8 mil criaturas, e as pessoas que vêm, que passam por Almas Irmãs, todos têm casos ligados a desatino, a desequilíbrio na área da sexualidade, que são lá preparados, são reciclados para voltar à reencarnação, para continuar a sua jornada, que é o que Deus deseja. Então, quando há um desequilíbrio e uma mudança uma mudança que achas que é importante de transformação, a moratória, por exemplo, é feito um relatório que é julgado por lá. Os relatórios são submetidos aos ministros, e etc., os juízes de lá, e depois dessa decisão, vem para cá para ser executada por nossos amigos espirituais, pelas equipes encarregadas do cumprimento disso. Olha que coisa interessante. Então, essa obra mostra tudo isso. Mostra o trabalho incessante dos emissários de Deus visando nos ajudar.
que a misericórdia de Deus não falta a ninguém, desde o mais iluminado ao mais criminoso, o mais infeliz. Todos são filhos de Deus e todos são assistidos do mesmíssimo jeito. E ao final a gente vai ver exatamente isso, que o desatino e o desequilíbrio do hoje tem muito a ver com o passado. E esse trabalho fantástico de Deus, visando essa nossa repactuação, essa nossa união, nosso perdão, para seguir nossa jornada à busca da felicidade. Então, tudo isso é mostrado de forma muito bonita nessa obra, né? Bom, dito isso, vamos voltar aqui às duas famílias, só para a gente relembrar rápido, vou contar toda a história, senão é longa, para a gente entender. Então, nós tínhamos as duas famílias, a família Torres e a família Nogueira. A família Torres tem Nemésio Torres, empresário, bem-sucedido, etc. Nemésio Torres tinha uma esposa chamada Beatriz, que estava numa situação muito dramática, com câncer terminal, etc, etc, né? Mas enquanto Torres tinha a esposa está para morrer, ele tinha um relacionamento para tudo tem a ver com a questão do sexo, a gente vai ver, né? Ele tinha um amante, um relacionamento paralelo com quem? Com a contadora de sua empresa, Marina, que era uma jovem, com três vezes mais jovem que ele. Menina de 20 e poucos anos, ele tinha 60 e tantos anos. E estava só esperando a esposa morrer para casar com ela, prometia casar. Por outro lado, ela era uma menina que tinha interesse econômico, era um cara rico, tá tudo bem. Acontece que no decurso desse processo, Marina conhece o filho do casal, ou seja, Nemésio e Dona Beatriz têm um filho chamado quem? Gilberto. E ela então conhece Gilberto e se apaixona por Gilberto e passa a ter um relacionamento paralelo com o patrão, traindo a própria esposa, ele era o amante dela, e também com o filho. Quer dizer, ele traía o amante, o pai, com o filho, e traía o filho com o pai. Olha que situação dramática. Dramática. Tudo tem a ver na história dessa trama da sexualidade e desequilíbrios terríveis e as consequências disso. Do outro lado, vamos ver a família Nogueira. Cláudio Nogueira, bancário, bem situado, tem a sua esposa Márcia. Eles também altamente desequilibrados do ponto de vista da sexualidade e da moralidade. Ele tinha relacionamentos paralelos, vivia em bordéis, bebericando por aí afora. Ela também não se dava bem com ele, não se amavam, tinha seu relacionamento por aí afora. Tinha dois filhos. Um dos filhos que é Marina, essa mesma que era contadora de Nemésio, que era amante dele, certo? E que era amante do filho dele também. E tinha Marita. Marita, a irmã dela, portanto, era noiva de quem? De Gilberto, que é Gilberto, o filho exatamente de Demésio, Nemésio e de Dona Beatriz. Veja as ligações das duas famílias, os dramas ligados à sexualidade. Veja que coisa dramática, certo? Acontece que Dona Beatriz desencarna, certo? E quando, na verdade, estava a Marina lá, que começa a sentir o sentimento de culpa terrível pelo relacionamento que tinha com o marido dela, e ao mesmo tempo com o filho, e mais, Marina, o rapaz Gilberto era o noivo de Marita, da irmã dela. Vê só. Então ela seduz o rapaz, que era o noivo da irmã, e tem um relacionamento com ele, e tinha, com o pai dele. Olha que drama. Então, para piorar essa história toda, Marita, que quando ela, na verdade, ela rouba o noivo dela, que seduz ele, Marita tenta um suicídio, em parte por causa desse problema. Mas não só por isso. O pai dela, chamado Cláudio, de Marita e de Marina, estupra a filha, estupra a irmã Marita. Marita se desespera. Foi abandonada pelo noivo com a irmã, que o traiu, e foi estuprada pelo pai. Então ela desespera e tenta o suicídio. Olha que drama terrível. Drama terrível. Drama terrível. Tudo envolvendo a questão do sexo, do equilíbrio do sexo. Bom, e então Marita, quando na verdade ela tenta o suicídio, desesperada, ela fica entre a vida e a morte. E então tem a intercessão do diretor do Almas Irmãs, chamado Félix, mas André Luiz, etc, etc, que roga a Deus a primeira moratória. Manda um relatório imediatamente para a Colônia Almas Irmãs. Você uma moratória para quê? Para que aquela menina que estava começando a vida dela com 20 anos não morresse numa situação tão dramática como aquela. Ia morrer desequilibrada, revoltado, com ódio do pai, com ódio da irmã, com ódio do ex-namorado, certo? E morrer terrível. Então ele pede uma moratória que seja dada alguns dias de vida a ela, para que ela possa, naquela condição, que ele ia ficar, que ela estava entre a vida e a morte, muito grave, atropelamento, que ela ficasse internada e, através da dor e do dia a dia, do repensar e assistência dos benfeitores espirituais, ela pudesse modificar-se. E assim fora concedida essa moratória, foi deliberado lá por almas irmãs pelo tribunal de lá, a Casa da Providência, que é o nome do tribunal de lá. Então, essa menina é internada, semiplégica, não move nem nada do corpo, não fala, mas ouve. Ouve. Ela não fala, mas ouve, né? Nesse intervalo, Cláudio, que tinha cometido esse ato terrível, o pai dela, que estupra a menina,
Quando soube da situação, ficou em desespero, que tinha causado aquilo. E então vai ao hospital, chora profundamente, sente o complexo de culpa, o remorso imenso, e passa a cuidar da menina com todo o carinho que ele tinha, porque ele amava profundamente a filha, só que um amor desequilibrado. E terminou cometendo um fato, um desequilíbrio, um momento de loucura. E passa a cuidar da filha de manhã, tarde, de noite, manhã, tarde, de noite, todo o período ela está doente. Já Márcia, a mãe, tá nem aí. Nem a irmã, nem visitam sequer a filha. E a irmã, não visitam. E ele cuida dessa menina 24 horas, todo esse período. Nesse período, ele que era, e a família toda, não era ligado à religião, nem obra de caridade, nem coisa nenhuma. Mas ele fica surpreso que no mesmo dia que a menina é internada, recebe uma visita de uma criatura muito querida dela, de Marita, chamado Salomão, que era um farmacêutico que trabalhava na farmácia vizinha, a loja que Maria trabalhava em Copacabana. E Salomão vai lá e visita, e fala muito da menina. E ao final diz a Cláudia, ele viu o pai desesperado. Olha, se o senhor desejar, se o senhor concordar, eu trago, eu sou espírita, eu posso trazer aqui um amigo que é passista. E eu não sei se o senhor sabe, mas o passe aplicado com o auxílio da prece surte efeito maravilhoso. Ele, em desespero, concorda. Não tinha compreensão, mas concorda. No final da tarde, volta Salomão com outra pessoa, com um amigo dele, chamado senhor Agostinho. E de imediato, Cláudio conhece o Agostinho, porque o seu Agostinho é um grande comerciante do Rio de Janeiro, cliente do banco onde ele trabalhava. Não tinha amizade, se conhecia. E ele ficou muito impressionado como é que um homem daquele, inteligente, com muito dinheiro, ia se dispor a cuidar de alguém que ele sequer conhecia. Nem ele, nem Salomão. E eles foram lá, aplicaram o passe à menina, cuidaram dessa menina o tempo todo, enquanto ela estava doente, todos os dias. Era o único que visitava ele, a família, minha mãe ia lá visitar. E desde o primeiro dia que Agostinho foi lá, presenteou Cláudio com um exemplar do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que ele passou a ler por intuição de André Luiz e abriu um mundo novo diferente a ele. Que Deus é Pai misericordioso e bom, que não condena ninguém, que existe o Instituto da Reencarnação, que é a possibilidade de você voltar a se reencontrar. Então mudou no mundo dele. E ele passou a mergulhar, e o convívio todo dia com esses dois irmãos queridos, Salomão e também com o seu Agostinho, modificou completamente. Estudou, 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 viu a prática o tempo todo, a dedicação, até que, na verdade, a situação, a moratória estava acabando de Marita, e ela, a situação muito dramática, intuída pela espiritualidade, ela sentiu o carinho e a dedicação do pai todos os dias, via as preces dele, via as preces dos amigos espirituais que vinham aplicar os passes, o desejo de cura, ela foi se modificando, ouvindo aquilo, e com assistência de André Luiz, com assistência de Félix, ela foi se modificando. E ao final, quando ela tem a certeza da morte, ela perdoou. Primeiro, ela tem a compreensão de que o suicídio não resolve nada, que ela continua viva, mas não morre. Primeira compreensão. Se arrependeu disso. E, ao mesmo tempo, compreendeu que o pai era efetivamente uma figura caridosa e amorosa. Lembrou da infância, que ele sempre estava ao lado dela. A mãe não era tão chegada, nem a irmã, mas o pai sempre cuidou com muito amor, com todo carinho. E ela o perdoou. Entendeu que foi um momento de desatino, desequilíbrio dele, né? Desequilíbrio, perdoou. Mas mais ainda, e segundo a generosidade e a transformação do próprio pai que ela acompanha no dia a dia, nas orações, nas leituras que ele fazia para ela, e os pedidos de perdão que ele fazia de joelho, chorando, etc, 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 ela chegou a um patamar também de perdoar a irmã, de perdoar a mãe, de perdoar os noivos. Então ela desencarna em paz, tranquila, perdoando o pai, profundamente. E ela desencarna numa boa, tranquila, é levada por Félix para o Instituto Almas e Mães, lá, porque ela foi vítima, tentou suicídio por ser vítima do sexo, da prática sexual, etc, etc. Né? Então ela foi para lá e ficou lá, no Almas e Mães, se tratando, se curando, mas olha aí a modificação da programação. Como ela não estava prevista na encarnação, ela desencarnar, primeiro foi dada a moratória. Segundo passo, como ela tinha que se repactuar com aquele grupo que estava encarnado lá, foi determinado lá por almas irmãs que ela deveria reencarnar de novo, dessa forma, para voltar a conviver com o grupo. Bom, essa é uma questão importante. Por outro lado, o que acontece? Quando Marita desencarna e o pai volta para casa depois da assistência, ele tem a filha, a mãe e a irmã nem vão lá, né? Nem vão lá. Ele volta para casa e descobre um fato impressionante. Primeiro, que ele não sabia que a filha, outra, Marina, que é um processo obsessivo dramático, por ter acarretado a morte da irmã, ajudado, e por ter sido descoberto pelo amante que ela estava com um filho, o velho descobriu que ela estava com o filho não sabia. Ficou revoltadíssimo. Ela enlouquece completamente por uma obsessão dramática.
E é internada no hospício em Botafogo. Olha que dramático. Então, uma filha morre, a outra está internada. Mas o que acontece? Como, na verdade, quando o Nemésio descobre que Marina, a amante com quem ele queria casar, estava com o filho dele, mesmo a menina internada no hospício, ele vai no hospício. Ameaça ela, diz que ela acaba um namoro com o filho, etc. Como ela disse que amava ele, ele ameaça de morte ela, inclusive. Quando ela diz, eu casaria com ele, eu mataria. Olha que coisa dramática. E para se vingar, que era uma criatura bastante fútil, para piorar a situação, vai na casa da mãe dela, de Dona Márcia, certo? E, na verdade, transforma-se também em amante da mãe dela. Olha aí. Lembrando que Dona Márcia era casada com Cláudio. E ele passa, leva ela, vão passear, passar 15 dias na Serra de Petrópolis, os dois. Ele recém-viúvo, numa situação dramática, não está tivesse acontecido. Mostra, então, a fragilidade moral tanto de Nemésio, como também de Dona Márcia, que vai embora, abandona o marido. Quando o marido, então, volta, que tem a filha, que chega em casa, não encontra ninguém em casa. E sabe que a outra filha está internada, está hospitalizada, no hospício. E ele então cuida, procura a filha, trata da filha. A filha narra para ele os fatos graves que têm acontecido com o Nemésio, também com. Narra tudo, ele não julga ela, busca ajudá-la, também com Gilberto. Julga, leva o evangelho, leva os dois amigos espíritas para aplicar passes, conversar com ela, leva o nome dela para a instituição espírita, para os processos de obsessão. O que é certo é que um tempo depois ela melhora. Ela melhora, tem alta e vem para casa com ele. Ele recebe com flores, cuida da filha com todo amor, e etc, etc, etc. Acontece que nesse intervalo, volta Nemésio e Márcia da Serra. Estava lá curtindo, etc, etc. Né? Volta da Serra. E então, ele, como não desejava de jeito nenhum que Gilberto casasse com a menina, com a noiva que ele queria, porque ele estava com a mãe dela, mas possível ficasse com as duas, enfim. E ele então buscou tirar o filho do Rio de Janeiro. Alegou para ele que ela era uma moça que não merecia casar com ele, que era uma mulher de muitos homens, que tinha um relacionamento com ele, desqualificou completamente. Buscou um emprego e condição para estudar no Rio Grande do Sul, um emprego, e tentou demovê-lo da ideia de casar com a menina, de que ela não tinha merecimento. Ocorre que, na verdade, quando o Cláudio chega, que traz a menina do hospital, não é tanto que a menina amava ainda o rapaz, chama o rapaz para jantar, almoçar na casa dele para jantar. E então, nessa conversa, notando que eles se amavam muito, né, tentou facilitar a situação do filho, do rapaz, para se repactuar, etc, etc, etc. Quando, na verdade, Nemésio senta para conversar com Gilberto, dizer da proposta de trabalho, de recurso, do dinheiro para lá, Nemésio se nega, ou Gilberto se nega, que é maior de idade, que deseja casar com ela. Então, Nemésio se desespera, diz que ele vai casar com ela e agride-o, bate no rosto dele, cai no chão, chuta o rapaz e expulsa de casa. Olha que situação dramática. E como se fosse pouco, ainda expulsa o rapaz e pega a dona Márcia e vão embora para a Europa. Passa 6 meses lá. 6 meses, não, curtindo. E a menina internada, a mãe está nem aí, a mãe está internada, nem coisa nenhuma, foi embora. Nesse intervalo, então, Cláudio cuida da filha, ajuda, repacifica ela com o rapaz que amava, os dois casam, etc. Cláudio, todo feliz, cuidando da família, etc, etc. Cuida tudo bem, tudo direitinho. Mas, o que acontece? Nemésio volta da Europa, com o Dona Márcia. Passou tanto tempo fora, a empresa entrou em bancarrota, ele expulsou o filho que ajudava a cuidar da empresa, porque está em falência. Né? Ele voltou numa situação muito difícil. Como não havia amor entre Dona Márcia, Dona Márcia, vendo que ele estava numa situação de falência, caiu fora, não amava ele nem coisa nenhuma. Ele ficou numa situação difícil, não tinha ninguém, não tinha mais filho, não tinha mais ninguém, uma situação econômica muito difícil. E começou então a ameaçar a Marina, que estava casada, que já estava inclusive grávida, mas ele não sabia até então. E ele mandava carta que ela tinha que querer se encontrar com ele, para se encontrar com ele, proibia ele de dar filho ao filho dele, engravidar, um drama. Mandou uma carta ameaçadora e que se ela ameaçava ela, e inclusive de ele suicidar. Olha que coisa dramática. Cláudio, então, vem que a filha adoece quando recebe a primeira carta, procura a filha que fala toda essa história, a ele, né? E então ele disse a ela que não se preocupasse, que ele ia cuidar dessa situação. E foi visitar Nemésio, que não queria receber ele. Mas ele, então, Cláudio tira as férias do trabalho, 6 meses, e fica cuidando da filha. Todas as cartas chegavam, ele interceptava a filha, que sequer tomou conhecimento dessa situação. E a coisa continuou, dramática. Em 2 meses, ameaçando, ameaçando, ela, Marina, engravida. E de quem era a gravidez? De Marita, que estava voltando, que Marina prejudicou, que o pai prejudicou, que estava voltando
para reencarnar no seio da família, exatamente como filha de quem? Filha de Marina, a justiça divina. Filha de Marina, a irmã que prejudicou ela, e filha de Gilberto, que também a prejudicou. No lado do pai, que ia cuidar do pai, que já tinha perdoado o pai, isso é uma coisa mais bonita, né? A justiça divina trabalhando todos esses processos todos. Bom, acontece que Cláudio Nemésio enlouquece, diz que vai suicidar, etc, etc. Quando ela estava com a barriga grandinha, o médico aconselhou a ela que ela fizesse passeios à noite, fosse à praia, que era importante ela andar como exercício. E então, Cláudio levava a filha para. Ele morava em Botafogo, ele morava no Flamengo, para ir ver a praia, cuidar. Mesmo com receio das ameaças de Demésio, ele foi. Um certo dia, quando foram para a praia, quando estavam, caminharam, respiraram a área do mar e tal, quando estavam voltando, Nemésio, que já sabia que ele fez esse trajeto, quando ele atravessa a pista, joga o carro por cima com o propósito de matar Marina e a filha, é a gravidez. Só que Cláudio, na hora, quando vê o carro se aproximando a alta velocidade, joga a menina de lado e então Nemésio atropela ele e mata. Ele atropela ele, fica gravemente ferido e a menina morrendo. Olha que situação difícil. Ele morre, desencarna e vai para o mundo espiritual. Ele é então acolhido porque ele tinha cumprido bem, ele mudou, se transformou, se renovou, fez muito bem, etc, etc. Nesse intervalo, eu não falei, mas quando né, ele ajuda a Gilberto, o pai dele, o Nemésio, ao saber, vai lá no banco onde ele trabalha e revoltado, agride fisicamente Cláudio, agride dentro do banco, esmurra ele, etc, etc, etc. E mata-o, né? Ele que atropela. Mas Cláudio desencarna leve, sem ódio, sem ressentimento, etc., com desejo verdadeiro de perdoar. Inclusive, quando ele se despede da filha, que estava desencarnando, ele pediu três coisas à filha e Gilberto, ao genro e à filha. Primeira coisa, que a menina fosse nascer, se fosse menina, desse o nome de Marita, que ele sabia que a filha estava voltando. Segundo, que buscasse de todo jeito auxiliar a mãe, Márcia, que tinha abandonado eles, que buscasse ajudar a mãe, que boa parte dos entendimentos ele tinha culpa nesse processo todo, e buscasse também Demésio, não falou nada de Demésio, que tinha agredido ele, não, que ajudasse, afinal de contas, ele também era pai de Gilberto, ia ser avô e tarará. Foi os três pedidos que ele fez. Então, aqui a gente encerra essa revisão para a gente entender nesses capítulos finais. Bom, então os capítulos então, 27 e 28, vamos trabalhar, ver essa teia da reencarnação como você estivesse trabalhando num tapete. Como é que vai ser esse tapete? Como é que ele vai ser o final? Vai ser bonito? Depende do trabalho, da dedicação sua. Você vê até uma face, mas não sabe do outra face, que é exatamente a face antes da reencarnação. Então ele fala aqui, a tapeçaria do destino. Ou seja, como é que você vai ter esse tapete? Será uma obra bonita? E aqui é uma síntese de desfechos kármicos. A gente vai ver que as questões de hoje nessa encarnação têm tudo a ver com as encarnações, com o desentendimento do passado. Tem ligações. E aqui, ao final, dizer um estudo visual sobre a mecânica da redenção, ou seja, da transformação, como foi o caso de Cláudio, criatura errática que se transformou, se renovou muito, né? A questão de regressão, como ver a situação de regressão de uma situação de dona Beatriz que desencarna, que vai uma regressão, ela às vezes é importante. Você deve estar ouvindo falar, acredito eu, das terapias de vida passada, que acontece às vezes tem um trauma encarnado mesmo. E há uma regressão para você localizar o drama que acarreta a sua doença. E é trabalhado aquilo, você, de alguma sorte, trabalhar aquilo e conseguir sua jornada. No mundo espiritual também é feita a regressão. E às vezes há um trauma tão grave que é importante você trabalhar essa regressão para ser trabalhado aquilo, ser apagado temporariamente, até você melhorar e trabalhar no futuro dessa situação. Nós vamos ver que Dona Beatriz vai passar por uma situação como essa. Graça à memória. E o amor como lei suprema. O amor é esse instrumental que vence todas as adversidades. A vivência do amor é que transforma e renova tudo, né? Muito bem. Então a gente vai ver que quando na verdade Cláudio desencarna, ele imediatamente, e é assim que a gente vê na obra de André Luiz, mas quando você desencarna, você não já vai para a instituição que você vai ficar definitivamente, não. Você fica no hospital, numa espécie de hospital de passagem, um espiritual próximo à Terra, você ser trabalhado, se renovar, se acomodar, porque há um trauma muito forte ser passado de uma dimensão para outra, é um traumatismo. Para depois você encaminhar definitivamente para o local onde você vai ficar. Muito bem. Então ele desencarna, Cláudio,
E mesmo acolhido com muito amor nessa instituição, próximo ao Rio de Janeiro, né? Por André Luiz, por Moreira, a mãezinha dele na encarnação passada foi chamada também, vem auxiliar ele, ajudá-la, etc., e ajudar ele com todo carinho. Mas quando ele desencarna, mesmo assistindo todo mundo, ele tem a certeza que tinha sido ajudado antes, ele faz um pedido muito especial que ele disse que não desejava nunca ascender, o normal dele era voltar para a instituição com almas irmãs, né? Mas ele não gostaria de voltar, não, ele gostaria de voltar à Terra, não para reencarnar, mas para ajudar, continuar a ajudar aqueles que ele tinha uma ligação muito direta, no caso a Marina, que estava grávida, de Marita, a outra filha que estava voltando, que ele prejudicou, de ajudar também a Gilberto, mas, sobretudo, de ajudar aqueles que tinham absoluta certeza que tinha débito do passado. Quem? Márcia, que abandonou, e também quem? E que também a figura de Nemésio, que agrediu a ele fisicamente, que o matou, mas ele não tinha nenhum ressentimento. Ele queria, na verdade, era voltar ao convívio daquelas criaturas para ajudá-los a vencer suas dificuldades, amá-los e quitar suas dívidas. Como ele tinha quitado a sua dívida junto a Marita, no trabalho de assistência e amor, obtendo perdão dela, etc, etc, etc., e passou uma situação que normalmente a gente, com a arma, como dizia Pedro, quando ele decepou a orelha do soldado lá no Monte das Oliveiras, que Jesus dizia que com a arma, que você fere, você será ferido. Se a gente cometer um grave erro, alguém passar por uma situação semelhante. Lembre-se que, na verdade, Marita, quando foi atropelada e morta, foi na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro, bem cedinho de manhã, né? Ela foi atropelada lá. E ele foi atropelado também na praia. Veja com uma similitude do que aconteceu com ele e com ela. Ele pedia a Deus nas orações dele que ela voltasse, que podia dar a vida dele em troca da dela. Queria pagar a Deus que estava devendo. E ele desencarna na praia do mesmo jeito, só que à noite. Ela, quando as estrelas estavam indo, se apagando, o sol voltando, e ele, quando as estrelas começaram a brilhar no começo da noite. Ele passou por uma situação semelhante. Quando ele desencarna em paz, sabendo que tinha quitado a sua dívida, né? Então, veja só, então, ele então pede, roga aos benfeitores da instituição onde ele estava, esse pedido, que ele queria retornar. Então, esse pedido foi levado pela mãezinha dele, que estava em espírito, até Almas Irmãs, e fora julgado lá no Tribunal de Almas Irmãs, foi concedido um prazo de 10 anos para que ele pudesse acompanhar. E se nesse intervalo ele se comportasse muito bem, trabalhasse em conformidade com os ensinamentos que ele tinha, passava a compreender de amor, e fraternidade e caridade, podia ser concedido um novo prazo. Ou se não, seria cessado esse benefício e ele voltaria, etc, etc. E assim foi concedido. Bom, então aqui nessa primeira lâmina, quem verifica isso? Quando ele desencarna, que ele fica lamentando pelos erros cometidos e etc., o sentimento de culpa, André Luiz, a mãezinha dele e Moreira começa a aconselhar: ô meu amigo, não fique se fixando no erro, todos nós cometemos erro, quem não comete erro? Não, vença essa questão, esqueça esse erro do passado, aprenda com seus erros, siga em frente, vai trabalhar no campo do bem. Então, aqui, o erro como adubo da evolução. A gente aprende nossos erros, a gente aprende nossas quedas. Isso aqui é um fato, né? Dizia André Luiz. O vaso da alma, o esquecimento temporário do mal, é uma prescrição das leis divinas. Sim, você fica fixo só no mal que você fez, você não consegue avançar. Não sai daquilo. Aquele complexo de culpa. Não. O que nós devemos fazer? Para que o bem gere automatismo da elevação, você precisa fugir daquilo, esquecer aquilo e praticar o bem. Praticar o bem. Que o amor, dizia Paulo, cobre a multidão de pecados, né? Então, dizia André Luiz ainda, e a mãezinha, a cura pelo serviço. Ou me esqueça o mal e vá trabalhar para o serviço do bem, vá trabalhar no serviço dos outros, vá fazer o bem, isso é que importa. Então, ninguém logo, disse André Luiz, ele, aperfeiçoar sem paciência. Você tem que ter paciência, se perdoar e bote sua vida a serviço da luz, do bem, da vivência do Evangelho de Jesus. É só, o trabalho ao próximo é o remédio definitivo para as enfermidades do sentimento, disse ele, né? Disse, olha, os erros e transgressões do pretérito, deixamos deixar lá no passado. Aprender coisas para não errar de novo e coloque-se a serviço do bem. Essa é que é a questão. Nessa próxima ano aqui, a gente já vai verificar exatamente o retorno de Cláudio e essa petição que ele fez. Então, aqui, a petição de Cláudio, de vítima que fora ele de Nemésio, que foi atropelado e ao mesmo tempo foi agredido por ele antes, né? A mendigo da luz. Ao invés de se revoltar por ter sido atropelado, por ter sido agredido, não. Ele passou a mendigar a luz para lutar e colocar-se a serviço do bem, inclusive por aqueles que o agrediu.
Mostra a transformação imensa dele. Então, aqui é a fase um, o desencarne trágico. Cláudio desperta no plano espiritual, após ser atropelado por Nemésio, consumido pela culpa, né? Recusa-se a avançar às esferas superiores, a voltar, provavelmente, a almas e mães. Ele quer trabalhar, ele quer voltar para trabalhar com a família, ajudar aqueles que ele sente que são adversários do passado. Segunda fase, cuidado pelo Tribunal lá de Almas e Mães, volto a dizer, um hospital escola do nosso lar, um prazo de 10 anos. Por intermédio do Instituto Almas e Mães, claro, obtém licença especial para permanecer junto à casa da família, exatamente onde ele morava, no Flamengo, onde a família passou a residir, Marina e o marido, né? De Janeiro, como espírito socorrista. Ele passou então, a socorrer, a ajudar, a intuir, a trabalhar, a intuir aquelas criaturas para o bem, ao perdão, etc, etc, etc. Né? A fase 3, a nova missão. Ao invés de algoz, ao invés de ele que sofreu agressão, etc, etc, tentar se vingar, não. Torna-se o guardião invisível da família. De quem? De Marina, de Marita, que vai nascer, de Gilberto, e tenta também ser o guardião daqueles outros que o prejudicou e assume a tarefa de cuidar intimamente do homem que o matou, não só dele, mas também de Márcia, que ele sentia que tinha problema do passado, né? Ocorre hum, que quando Nemésio atropela Cláudio e ele desencarna em seguida, no mesmo dia que Cláudio, que na verdade Nemésio tentava matar a ex-amante e a menina grávida, que era a esposa do filho dele, ciúme, etc., sentimento infeliz, e termina atropelando Cláudio, né? Quando na verdade ele atropela, ele entra em desespero por verificar que tinha atropelado a pessoa errada, que era Cláudio, que ele queria matar a menina. E então ele tem um AVC no carro. Ele tem um AVC, onde tem um derrame imenso e fica paralítico, paralítico e sem falar, afasia, ele passa a ter isso. Foi encontrado na situação e foram levado ele para a casa dele, né? A situação, imediatamente aquele homem lúcido, inteligente, ficou de repente paralítico e sem falar. E levaram ele para casa dele. Lembrando que a situação dele econômica já era terrível. Ele tinha perdido a empresa, está numa situação difícil. A casa que estava morando, a casa tinha sido, já estava para leilão, dívida que ele tinha, foi numa situação muito difícil, né? E então, Gilberto, que era bancário, recebeu uma visita do médico dele, de Nemésio, dizendo a situação do pai. Olha, ele está numa situação muito difícil, ele está paralítico, ele está sem falar, está numa situação muito difícil. De repente, ele teve essa questão e ficou assim. Bom, e então, como na verdade Cláudio, o benfeitor, agora trabalhava na casa da família, relembrou, intuindo a filha, a Marina, do compromisso que ela tinha assumido a pedido dele, de assistir a Márcia e também a Nemésio. Escuta, o que é que você está fazendo em Nemésio? Lembra que você tem que assistir a ele, intuindo, né? E então, Márcia soube, Márcia, Marina, sabe através do esposo, que o médico falou no trabalho, que o pai está numa situação dramática, está numa situação muito difícil, que estava muito doente, etc, etc. E então, ela, por intuição do marido, convida Gilberto para visitar o pai. E naquela mesma noite, eles vão visitar o pai. Isso é uma parte importante para a gente entender. Por outro lado, o trabalho que vem sendo desenvolvido por Cláudio, junto aos filhos e etc., chega lá, essa informação, aos benfeitores lá de Almas e Mães. E Beatriz, que tinha desencarnado há um bom tempo, que vinha pedindo a permissão para vir visitar o marido e o filho. E não era concedida, não tinha sido concedida meses e meses. Quando ela sabe, então, que Cláudio desencarnou e fez um pedido que foi aceito lá pelas irmãs e está assistindo a família, poxa, mas que história é essa? Eu também quero ir. Eu quero ir, quero ir, quero ir, quero ir. Félix, o diretor da instituição, foi o contrário. E é importante entender que quando Dona Beatriz desencarna, ela é assistida e levada para umas irmãs e passa a viver na mesma casa dele, o diretor da instituição, a Félix, e junto às irmãs dele, mostrando claramente a ligação dela com ele em encarnações passadas. Olha que coisa interessante. E ele, sabedor de que ela não sabia de tudo que tinha acontecido aqui na Terra, envolvendo o desequilíbrio de Nemésio, o Marina, a morte
o assassinato do. Ela não sabia essa história. E ele sabia perfeitamente que Dona Beatriz tinha uma imagem do marido que era um homem bom, caridoso, amoroso. Não sabia dos relacionamentos que ele tinha a parte, quando ela estava desencarnada, não sabia nada. Ela era uma pessoa muito bondosa e não tinha essa compreensão. E ele sabia que se ela viesse, visse a situação do marido e soubesse a situação, ela ia desequilibrar. Ele negou a ideia. Entretanto, Neves, que a gente já viu esse personagem um tempo atrás, tinha sido pai dela na encarnação passada, advogou a ideia, insistiu, inclusive junto às irmãs de Félix, fez tudo. Félix continuou negando. Mas ele moveu um monte de pessoas que conheciam e pedidos e terminou sendo concedido, contra a vontade de Félix, o diretor. Ele sabia, tinha receio. Bom, então foi decidido então a vinda de dona Beatriz, junto com o Espírito Pai Neves, para visitar o marido e visitar a casa que ela queria tanto conhecer, as recordações da época que ela foi feliz naquela casa, aquela mansão que era maravilhosa, tanta coisa bonita, retrato de família, joias que ela tinha, etc, etc, etc. Foi concedido. Félix não acompanhou, mas pediu a André Luiz que acompanhasse, porque ele sabia que poderia acontecer algo de grave. Bom, nesse bendito dia em que Gilberto vai com Marina visitar o pai à noite, vai a equipe espiritual tanto André Luiz, a mãezinha Cláudia, a mãezinha dele, Moreira, mas também chegam de lá Neves e a senhora, Dona Beatriz, para visitar. E chegam exatamente tudo ao mesmo tempo para visitar a casa. Quando chegam, ficam impressionados com a situação lastimada que se encontra no médio. Paralítico, em cima de uma cadeira de roda, sem falar nem nada, a casa completamente destruída, todos os móveis que tinha, joias, quadro, piano, tudo tinha sido levado pelos credores dele, outros roubados por funcionário, ele estava sem absolutamente nada, e a casa quase que destruída, numa situação muito difícil. Há um choque terrível. Quando Gilberto vê o pai, que era um homem forte, um homem cheio de vida, numa situação daquela, ele se desespera, mas pai, que situação é essa? A própria Marina, que fora vítima dele, ameaçada de morte, ameaçada depois das cartas, e ameaçado, tinha sido vítima dele, também se condoeu. Os dois caíram de joelho, em lágrimas, quando viram a situação dramática que se encontrava. Inclusive, quando acontece esse cenário, também a Cláudio, que de novo ajudando essa repactuação, estimula a filha que estava lá em lágrimas, vendo a situação de Nemésio, que também começa, ele não fala, mas começa em espírito, começou a pedir perdão a ela, que estava louco, que tinha cometido aquele fato muito dramático contra ela, contra as ameaças que fez, as cartas, etc, etc, as ameaças, etc, etc, né? O Nemésio em lágrimas, em espírito pedindo perdão, que estava sendo visto tudo pelos espíritos que estavam lá, Cláudio, a mãe dele, André Luiz, Dona Beatriz e o pai dela que estava lá, todos estavam vendo aquela cena. Só que ele não tinha compreensão exatamente do que estava sendo dito, era exatamente Gilberto e Marina. Os outros estavam vendo. E ele, então, diz isso, desde essa situação, inclusive que perdão por ter atropelado o Cláudio, não sabia se Cláudio tinha morrido ainda, e Cláudio está ouvindo lá do outro lado, né? Só aí Cláudio sabe que quem matou ele atropelado foi Demésio, ele não sabia. Mesmo assim, ele não teve nenhum sentimento de raiva, etc. Ao contrário, porque na hora que ele fala isso, Nemésio também lembra do fato que acarretou a morte de Marita. E disse, poxa, eu não posso julgar ele por ter cometido também graves erros, né? Então, quando ele roga aos céus, Nemésio, perdão, então, um ato imediatamente voluntário, porque por ter uma situação semelhante, também Cláudio pede a Deus perdão para ele também pelo fato que cometeu contra Marita. Bom, deixa essa história. O outro lado da situação é que quando Dona Beatriz vê aquela situação, se desespera completamente, vê o marido numa ruína daquela, uma situação dramática. Mas como é que pode, em tão pouco tempo, ser uma situação como essa? E então ela fez essas perguntas, que ele não via, naturalmente, que ela é espírito, mas ele começa, diante daquela situação, diante de Gilberto e de Marina, a dizer isso em espírito. E ela, então, passa a compreender toda a história, Dona Beatriz, a saber que ele tinha tido um relacionamento com Marina, saber que ele agrediu a Cláudio, que ele tinha também ficado com a esposa de Cláudio, a saber que ele também agrediu, atropelou e matou Cláudio. Passou a saber essa história toda. E ela passa a ter, então ela tem um choque dentro daquela situação. Mesmo acolhendo, era um espírito doce, era o marido, etc. Mas
Teve um choque naquela situação toda, teve um choque terrível. E é interessante que aqui eu terminei me equivocando, porque, na verdade, quando ela visita Dona Beatriz visita ele, não foi na casa que era a casa dele, não, não foi. Foi num ato depois, quando, na verdade, quando Gilberto vê a situação dele, eles levam ele para o hospital, trata dele no hospital, e ele passa então a morar em Nemésio, olha que um ato de beleza, de grandeza de próprio Gilberto e de Marina, que diga, a morar na casa dele no Flamengo. Então, essa visita que quando tem essa visita, mas o encontro de Dona Beatriz com ele, com Nemésio, foi já na casa na casa deles lá no Flamengo. Que ela vê aquela situação lastimada e toma conhecimento dessa situação toda, do assassinato, dessa história toda. E ela não tem raiva de Marina, que a perdoa, hoje está casada com filha, etc, etc. Mas fica uma situação tão dramática que ela diz, bom, se Cláudio está aqui, eu quero também ficar aqui com conta do meu marido. Por que não? E foi preciso, então, a intervenção da André Luiz. E, olha, mas a senhora precisa compreender que ela menina está grávida, vai ser mãe, e é importante que a senhora entenda que a dor que Demé está passando é fruto do que ele fez no passado. Ele precisa passar pela situação, que é mais importante para a vida dele. E tirou ela a muito custo lá da casa, junto a Nemésio. E ela já num processo de perturbação profunda. De perturbação profunda. Mas então ela insiste em visitar, o pai também concorda, em visitar a casa que era dela. E quando saem da casa de Gilberto e de Marina no Flamengo, vão lá na casa. E ela, quando chega lá, fica de desespero. Vê aquela casa completamente esteorada, no escuro, sem luz cortada, acabada, não tinha nada mais. Ela procurou as coisas, as joias, os quadros que ela tinha, não encontrou nada mais. A casa cheia de entidades infelizes, desequilibradas, profundamente perturbadoras. Ele viu aquela situação dramática e entra em desespero e enlouquece profundamente. Ela enlouquece e é levada ao mundo espiritual. Por isso que Félix não queria que ela viesse, porque sabia que a repercussão podia ser grave. Mesmo assim, ela insistiu com Neves, o pai dela também, que não tinha maturidade espiritual, trouxeram e foi uma situação dramática. Bom, então, aí a gente mostra aqui, então, essa lâmina aqui mostra essa situação. Quando a dor física é o resgate da alma. Ou seja, Nemésio quando ele sofre o derrame, ele está para desencarnar, a situação é grave. Entretanto, houve a intercessão de Félix, de novo, Félix tem diretor daquela instituição, um espírito de alta envergadura espiritual, que socorre ele. Ele vai socorrer Cláudio quando for no hospital internado, mas também antes passa lá em Nemésio, vê a situação dele, vê que ele vai estar para desencarnar e pede ajuda dos benfeitores espirituais, se é dada a ele uma moratória também. E essa moratória será muito importante, porque a dor e os dias com a dor e o sofrimento vai fazer ele repensar. Vai ser importante que, se ele fosse retirado daquele momento, sim mesmo ele seria levado para as entidades infelizes que o perturbavam, para o mundo espiritual, para se utilizar dele, para ser uma espécie de sócio das empreitadas criminosas do mundo espiritual. Então, ele pede a intercessão dos benfeitores nesse sentido. Então, aqui. Então, quando a dor física e o resgate da alma, como a dor é importante, né? A dor ensina a gemer, diz o dito popular, é fato. Então, a ruína terrestre. O diagnóstico terreno. Nemésio sofre um derrame após o crime de atropelamento de Cláudio, tornando-se hemiplégico, afásico, ele não fala, não se move, e falido, um tostão mais. A vida humana enxerga apenas o castigo e a miséria absoluta. O humano, sim. O mundo espiritual é outro olhar. Mostra que não adianta uma situação como aquela, com medida terapêutica de transformação e renovação, a dor é importante. Então, a sustentação da vida, que é a assistência espiritual dele, ó. Aqui é a ruína terrestre, mas a sustentação da vida. A intercessão de Félix, o benfeitor, o diretor da instituição ligada às duas famílias, nós vamos entender depois a ligação dele com cada um desses personagens, com Dona Beatriz, com Nemésio, etc., né? A intercessão de Félix. A espiritualidade impede o desencarne imediato de Nemésio, ser dado uma moratória. Advoga-se, esse pedido é encaminhado imediatamente lá para Almas Irmãs, no tribunal para ser julgado. Advoga-se a vantagem da dor, ele ficasse um tempo ainda em vida, passando a angústia e a dor, mas consciente do que fez. Ele não falava nada de consciência, para o perdão, para a renovação, garantindo que a doença que atue como uma válvula de escape para curar o espírito endividado. A dor ensina a gemer, refletir sobre os graves erros do passado. Muito bem.
E aqui mostra essa realidade que eu já contei aqui, essa não mostra aqui melhor, o choque da realidade da Dona Beatriz, né? Ela tinha ilusão, visitando o rio com saudade da vida terrena, ela visita a casa destruída. Beatriz espera rever o palacete, bonito, quadros, joias, com os perfumes da felicidade. Aquelas, pô, eu vivi tanto tempo feliz, eu queria rever aquela casa, queria ver todo esse mundo de felicidade que ela achava, né? E teve uma crise grande quando viu a situação dramática, né? Olha aqui as entidades infelizes, tá vendo? Cheio de entidades infelizes, né? Se mostra aqui bem direitinho. Ao encontrar o marido paralisado, situação dramática, sem falar, paralítico, e o lar leiloado e infestado de malfeitores, a casa que ele estava, ter sido vendida, etc., desencarnado, o choque foi insuportável, ele enlouquece. A consciência dela, a consequência, incapaz de processar a degradação moral do marido, da situação e fluídica de sua obra material, o espírito entra em profundo colapso mental. Pira, simplesmente ele enlouquece. Muito bem. Quando ela volta ao mundo espiritual, ela entrou num choque tão grave que ela passou 4 dias para voltar almas e mães. Foi tão dramático, foi preciso uma equipe grande para ajudá-la, etc, etc, etc. E voltou numa situação dramática. Ficou lá na casa de Félix, mas em seguida foi aconselhada pelos especialistas a ser internada num hospital de lá para ser tratada, né? Então ela passou a sofrer um processo em que ela faria uma regressão de memória, a narcoanálise, a tecnologia espiritual de regressão. Então ela foi submetida numa espécie de um hospital, tá aqui essa cama aqui, e tinha uma equipe toda pronta para assistir essa regressão de memória, para localizar os dramas do passado que estava interferindo no presente dela, que ela entrou em aquele colapso, para poder ela entrar em equilíbrio. Então, nessa sala estava quem? Félix, que é o diretor do Instituto Almas Irmãs, do Hospital Escola, aquela comunidade. Estava Neves, o que fora pai dela na encarnação passada, e de alguma sorte também ajudou a ela, né, insistir nesse pedido que fora contrário, né? Dois assistentes que ajudavam no trabalho que de regressão ia acontecer. Estavam lá também Regis, que era Regis? Regis era o vice-diretor do hospital Almas Irmãs. Era o imediato lá na instituição Almas Irmãs, era o vice-diretor de Félix, certo? Também tinha um psiquiatra, que era o responsável por esse processo de regressão. André Luiz estava ao lado e tinha o chefe do arquivo. Olha que coisa interessante isso aqui. Em todas as instituições espirituais tem um arquivo. E nesse arquivo está arquivado toda a sua vida, tudo, tudo, nos escaninhos, nos arquivos, está guardado tudo quem foi você, as encarnações, tudo, está tudo guardado. Por isso que há um monitoramento quando a gente encarna, de idade da colônia, porque sabemos quem fomos nós e o objetivo da reencarnação. Para saber se os objetivos estão sendo alcançados, é feito um monitoramento para saber se está indo tudo bem e as correções são feitas. Olha que coisa interessante. Então, essa operação fora feita lá, essa equipe grande que foi submetida à dona Beatriz, esse processo. O método, qual era o método? Da sonoterapia, você vai ficar no sono profundo, né? Com recurso de eletromagnético no plano espiritual. Ia ser feita essa regressão. O objetivo, exumar o passado, não como punição. Ela estava tendo uma ligação, uma relação direta com o passado traumático da reencarnação passada e fez essa ligação. Quando viu o marido numa situação dramática daquela, aquele choque todo, ela imediatamente faz a ligação com o passado. Exumar o passado, ele, como as regressões aqui são feitas, terapia pelo passado, localiza o problema e é trabalhado aquilo. Lá no mundo espiritual, como ideia terapêutica, ia ser exumado aquilo, ia apagado temporariamente, é possível, esquecer aquilo, para que ela se recuperasse e lá na frente, quando tivesse condições, melhorasse, etc., com maturidade, pudesse analisar aquilo de forma melhor, né? Como, é, com um método preciso, com um médico preciso, para isolar o foco da dor que ela estava sofrendo, essa grande angústia que ligava ao passado. A revelação. Aí é que a gente passa a ter uma compreensão fantástica. Quando, na verdade, começa a regressão, ela se vê numa encarnação passada, onde encontra todos aqueles personagens, os dramas todo o passado. E a gente vai entender o porquê dessa catástrofe, desses assassinatos, desses estupros, dessas dores, dessas traições do hoje, que tem tudo a ver com o passado, né? Então, olha só. Então, ela então recua a uma reencarnação que ela teve em 1792 no Rio de Janeiro, assumindo a personalidade de Leonor. Nessa última encarnação, ela foi Dona Beatriz, mas na reencarnação de 1792, ela foi Dona Leonor. Olha que coisa interessante. E a gente vai ver essa teia.
para a gente entender esses desatinos graves na área da sexualidade nessa encarnação, ver como são reflexos do passado, que eles vieram todos para se repacificar dos graves erros do passado. E a gente vai ver, então, a justiça divina como acontece. E todo o trabalho da espiritualidade visando essa repactuação, essa transformação. Então, a raiz do drama de hoje tem a ver com o passado. Então, a raiz do drama no Rio de Janeiro do século XIX, em 1792. Então, em 1792, ela começa, então, essa regressão, ela começa a falar com uma voz diferente, como sendo outra pessoa, desde que ela está em sono induzido, de sonoterapia, e ela está sendo levada a um processo passado para localizar o drama. Então, ela fala que o nome dela, na época, era Leonor, hoje é Beatriz. E, na época, ela casou com um português, um homem muito decente, muito digno, mas logo em seguida, ela era muito jovem, casou e ficou viúva. Ficou viúva porque esse esposo dela, que trabalhava para a corte, etc, 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 sofreu um acidente com um animal, morreu. E ela ficou órfã, e ela ficou viúva com 22 anos, jovem. Mas teve um filho dela, Dona Leonor, que hoje é Beatriz, com esse português anterior. Tem um filho chamado Félix. E quem é Félix? Álvaro, melhor dizendo, na época, Álvaro. E quem é Álvaro hoje, gente? Félix. E quem é Félix? O diretor do Almas Irmãs, que tem um trabalho de assistência, ele dirige uma instituição de alta elevação, porque ele dirige um hospital-escola no nosso lar, um hospital-escola, um espírito de alta envergadura espiritual, mas que tem uma ligação direta com a duas famílias. A gente vai entender aqui por quê. Por quê? Né? Então, ela ficou viúva jovem, esse rapaz, teve um filho Álvaro, com esse português, que hoje é o dirigente Félix, que está lá acompanhando. Lembra que ele está aqui, ó. Ele está aqui acompanhando todo esse processo todo. Ele chamou todas essas pessoas, que era um momento importante de revelar esse passado, não só do grupo, mas dele também, que chega uma hora dele também seguir sua jornada de redenção. Olha que coisa interessante. Eu acho maravilhoso essa didática de André Luiz, porque lembra que todas as obras de André Luiz, as entidades mais elevadas que tratam daquela obra, foram no passado criaturas que cometeram graves erros. Ou seja, os benfeitores hoje foram réprobos no passado. A gente, quem lembra do livro Ação e Reação, lembra de Druso, que comandava a Mansão Paz, aquela instituição, e Silas, a instituição na região das trevas, dirigente fantástico, foram réprobos no passado. O que é que André Luiz quer mostrar com isso? Como diz a doutrina espírita, todos nós somos criados simples e ignorantes, todos nós seguimos nossa jornada, mas todos nós, se não cometer mais, porque Jesus falava, não julgo para não ser julgado, se eu não cometer mais determinados erros, mas já cometi no passado. Que ele quer mostrar isso, gente. Todos nós partimos do mesmo ponto de partida. Estamos seguindo nossa jornada. Portanto, as criaturas que hoje são réprobos, que cometem graves erros, um dia serão uma criatura iluminada. É isso que ele quer nos mostrar de forma clara. Estou mostrando aqui, voltando a dizer. Então, Dona Beatriz casou-se com um português, teve um filho chamado Álvaro, em 1792. Ficou viúva, dedicando-se à criação do filho. Acontece que ela conhece um homem, um ourives rico, importante, português, que é dono que trabalha com ouro, come rico, chamado Justiniano, e casa-se, pede ele casamento, ela se casa, Justiniano recebe o filho Álvaro com muito amor, passa a ter uma ligação muito próxima dele, da relacionamento de Dona Leonor, que é Beatriz, com Justiniano, não tiveram filhos, tiveram só esse rapaz. Então, esse rapaz, que é tratado com todo o carinho, e há uma sintonia muito importante de Álvaro, filho adotivo, com o Justiniano. Quem era Justiniano hoje, gente? Justiniano não é nada, ninguém mais, nem menos de que quem? De que quem? Nemésio. Olha as ligações, ou seja, no passado, ela casou com o mesmo homem que casou nessa encarnação. Ela hoje Beatriz foi a esposa de Nemésio, e hoje, no passado, ela foi esposa dele com outro nome, Justiniano, que era ele rico. O lar era próspero, muito dinheiro, Álvaro cresce, o rapaz cresce brilhante, inteligentíssimo, e então o casal, Dona Leonor, que é Beatriz, Justiniano, que é Nemésio, manda esse rapaz que ela coloca como filho para a Europa para estudar. Rapaz jovem, com 15 anos, ele vai para a Europa estudar. Ele tem muitos contatos importantes na corte, e etc., e encaminha esse rapaz para estudar lá. Ele vai, em 1800, de 1812 a 1827, ele vai para a Europa. E fica o casal feliz aqui, Dona Leonor, que é Beatriz, com Justiniano, que é Nemésio. Ficou lá feliz, etc. Quando foi 1834, ou seja,
depois de 14 anos, isso mesmo, foi 134, foi 27, volta Álvaro da corte, um homem já maduro, muito educado, estudado na Europa, etc, etc, etc. Então, a família fica felicíssima, Dona Leonor e Justiniano, fica feliz demais com o retorno de Álvaro. E faz, então, uma festa para apresentar Álvaro à grande sociedade do Rio de Janeiro, na época. Olha só. Acontece que tem uma família que eles são muito ligados. Dona Leonor e Álvaro são muito amigos de uma outra família, formada por Teodoro e Brits. Ele, um casal mais jovem, muito rico, ele, um comerciante muito rico, casado com Brits. Ela, bem mais jovem do que Dona Beatriz, e Teodoro, bem mais jovem do que a Justiniana, mas tem uma amizade de duas famílias muito grande. As duas têm afinidade nas questões das casas, etc., em grande amizade. E Álvaro e Justiniano e Teodoro têm grandes amizades, duas famílias muito amigas. E, na verdade, Teodoro, mais Brits, é convidado para essa festa de apresentação à sociedade, que é um sarau na Pedraria da Glória, para apresentar Álvaro, jovem rapaz. E então acontece o grande estupim do trauma que leva todos esses dois grupos familiares da reencarnação de hoje ao trauma grandiosíssimo que o tempo vem estabelecendo. E tem como estupim quem? Álvaro. Quem é Álvaro? Félix, hoje o grande dirigente do Almas Irmãs, do Hospital da Escola do Nosso Lar. Vê que coisa interessante. Nessa festa, belíssima, acontecido, de apresentação desse sarau, o que acontece? Álvaro, o elegante rapaz, filho de Dona Leonor com Justiniano, quando vê Brits, fica encantado por ela. Acontece que Brits era casada com Teodoro e tinha uma filhinha de 11 anos chamada Virgínia. Olha só o drama. Dona Leonor, quando vê aqueles olhos brilhantes, fica logo preocupada. Quer ter cabimento? Como assim? Teodoro era casado com Brits, tinha uma filhinha de 11 anos. Como assim? De repente, um ficar ligado ao outro, ela faz tudo para tentar livrar. Não tem jeito. Um se apaixona pelo outro. É um drama. E quem é Teodoro, gente? Na encarnação passada de hoje. Teodoro hoje. Nada mais é do que, não é? Que é Cláudio, aquele mesmo Cláudio Nogueira, marido de Dona Márcia, pai de Marina e Marita, que fora agredido e que fora atropelado e morto por quem? Por Justiniano, que é quem? Nemésio. Olha o drama, as ligações. E quem é Brits, que se apaixona por Álvaro? Brits não é mais nem ninguém, a esposa de Teodoro, a esposa de Cláudio, que hoje é quem? Dona Márcia, a esposa de Cláudio. Ela era casada com Teodoro, que era Cláudio, e hoje, na época, e Brits é hoje também casado com meu marido, que é Cláudio. Olha aí as ligações, para gente entender. Ela, naquela oportunidade, trai Teodoro, que é Cláudio, com Álvaro. Qual é o drama? Qual é o drama? Né? Vamos em frente. O drama não só está aí, só para mostrar a ligação do presente e do futuro. E aqui a gente vai ter uma compreensão maior desses quadros, quem era e quem é hoje, para a gente entender as ligações do presente e do futuro. No século passado, Álvaro Aguiar era o causador desse drama todo, porque é a partir desse drama que felicitou as duas famílias que eram muito amigas, causou um drama terrível. Ele, Álvaro Aguiar, que era filho na época de Dona Leonor, que hoje é Beatriz, e de Justiniano, que hoje é Nemésio, o que acontece? Hoje é irmão Félix, o diretor espiritual, buscando a redenção não só dele, mas de todo esse grupo que ele patrocina, ajuda, faz tudo, e etc. Né? Brits Castanheira, na época, quem era? Brits Castanheira era exatamente Dona Márcia, na época, e ela hoje ela era casada com Teodoro, e quem é Teodoro? Casada, era casada com Teodoro na época, o rico comerciante, certo? E Teodoro hoje é Cláudio Nogueira, e na época era Teodoro, e ela era Brice Castanheira, e hoje é Márcia. Lembra? Ela traiu, portanto, Márcio Nogueira com o Félix. Mas não foi só aí a história. Lembra-se que quem era o casamento, quem era casada com Dona Leonor na época, que era exatamente Justiniano. Quem é Justiniano hoje? Nemésio Torres, que voltou a ser esposo dela hoje. E ele, nessa situação, ele que faliu, cometeu graves erros contra o filho, agrediu e matou Cláudio, que era exatamente, na época, Teodoro, mesmo no passado, certo?
que ameaçou a Marina, e etc, 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 que enganou, fez e aconteceu. Então, Dona Leonor é a mesma esposa da época de Justiniano e ela é a esposa de hoje de Demésio, Dona Beatriz. Acontece que a situação não ficou por aí. Quando, na verdade, Álvaro, o filho de Dona Beatriz, o filho de Dona Beatriz, que é Leonor, o Justiniano, é, trai Teodoro, que é Cláudio hoje, com Brites, ele fica, então, Cláudio, que é Teodoro na época, sabe da história, flagra eles no hotel, esse relacionamento, fica traumatizado, mas não toma nenhuma atitude, vê que ele era um cara pacífico, contra Álvaro. Não, desinteressa pela mulher, mas continuam vivendo na mesma casa. Por quê? Porque eles tinham uma filhinha de 11 anos, que era quem? Virgínia, a filha. Muito bem, Virgínia. Que é Virgínia hoje? Marina. Olha aí as ligações. Marina hoje era filha de Cláudio e Márcia. E naquela época ela era filha também de Teodoro, que é o mesmo Cláudio Nogueira, e de Brits, que hoje é Nogueira. Então, repete-se a mesma configuração das reencarnações, certo? Acontece que Álvaro arma uma arapuca. 4 anos depois que ele está com Brits, se cansa dela. Se cansa dela e faz tudo para voltar para Portugal, alegando para a família e para ela, Brits, que deixou, quando estava lá, uma pretendente que prometeu voltar para casar com ela. Brits se desespera. Lembra que Brits é massa. Comecei a ameaçar ele, que se ele for, ele vai se suicidar. Uma confusão danada, né? Nesse intervalo, em que, na verdade, Teodoro, mesmo vivendo na casa, se interessa por ela, por causa da filhinha, Teodoro passa então a namorar com uma menina chamada Naninha. Naninha, por quem passa a namorar com ela, e Brits, que era a esposa de verdade dele, sabe da história, mas acha bom demais, porque era uma forma de se livrar do marido, para ficar com o Álvaro. Acha uma beleza. E quem é Naninha hoje, gente? Marita, dessa encarnação. Veja só. Então, na verdade, Naninha passa a viver com Teodoro. E quem é Teodoro na época? Cláudio Nogueira, que nessa encarnação é marido, é pai de Marita, mas que foi marido dela no passado. Está aí a ligação e a atração imensa, que tem um amor profundo por ela, mas tinha uma atração e terminou estuprando a filha. Estuprando a filha. Vê que drama danado, né? Acontece o seguinte, que Álvaro, que foi que criou essa confusão terrível, quando enfastia-se de Brits, que é Márcia hoje, e tenta fugir dela, com medo de ela suicidar, cria um plano terrível, um plano dramático, um criminoso. O que é que ele fez? Começou a botar na cabeça do pai adotivo, que era o esposo da mãe, portanto, Leonor, Álvaro, era filho de Leonor, que é Dona Beatriz, está na cabeça do padrasto e do pai adotivo, de que Brits, que ele estava com ela, tinha interesse nele. Olha aí, tinha interesse pelo próprio pai adotivo e o esposo da mãe dele. Começa a dizer que ela tem interesse, popopô, e alega determinados comentários dela, tarará, e começa a dizer alguns recados, tentando se aproximar dele, e ele alimentando essa história, alimentando, 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 ele então começa a presenteá-la com joias e ele, Álvaro, marca um encontro, ele, com Brits, com Justiniano, é portador dessa história, para marcar um encontro com eles. Quando o Brits está lá, depois de receber presentes de Justiniano com ela, quem chega? Álvaro, e se diz traído, e está fazendo um escarcéu danado, porque ele queria arranjar um motivo para, para se livrar de Brits e ir embora para Portugal. Faz um escândalo danado, foi uma confusão danada, deixando Dona Leonor numa situação dramática, porque, afinal de contas, era a mãe dele, e o esposo era Justiniano, que envolvera-se, por obra do filho, com a Brits, que ele já tinha causado infortúnio para a família de ter separado Teodoro de Brits. Olha as confusões, esse grupo todinho. E então Álvaro vai embora para Portugal, alegando que tem esse compromisso lá. Deixa a confusão toda para trás. O que acontece? Justiniano, que é o marido de Dona Brits, que é Nemésio Torres, passa então a se relacionar com quem? Com Brits Castanheira, que é Márcia, esposa na época de Teodoro, e que hoje é esposa de quem?
do mesmo Teodoro que Cláudio Nogueira. Portanto, na época, Márcia trai Teodoro, que hoje é Cláudio, com Justiniano. De novo, ela fez essa encarnação agora, traindo Teodoro, que é Cláudio Nogueira, com quem? Com o mesmo Nemésio Torres, que tinha sido na encarnação passada. Tudo ligações da questão da sexualidade desequilibrada e harmoniosa. Olha só que drama da situação. Mas não foi só. Quando Brits é abandonada e passa a viver com Justiniano, ela passa a ser uma mulher cruel, porque ela foi enganada por ele, foi embora. Ela era uma mulher decente, mas depois do relacionamento que teve com Álvaro, ficou uma mulher cruel, insensível, desequilibrada, etc, etc, etc. Passa então a usurpar dinheiro de Justiniano, que é o Nemésio, suga dinheiro, etc., terminando, inclusive, por negociar, vender a filha, que na época, quando ela começou a se relacionar com Aura, tinha 11 anos, filha dela, com Teodoro, que hoje é Cláudio Nogueira, vende a menina que tinha 15 anos para Justiniano, por dinheiro. Vende sexualmente. E ele passa então a viver com a menina de 15 anos, que é filha de Teodoro e dela, de Cláudio e de Márcia, vende a filha. E então, Justiniano abandona Dona Leonor, que era a esposa e mãe de Álvaro, para ficar com ela. Olha que drama, gente. Olha a teia de traições, de desatino de ordem sexual imenso, né? E passa a viver. Virgínia, que passa a viver com Justiniano, mas ela era filha de Teodoro, era filha de Cláudio Nogueira, né? Passa então a criar uma inimizade terrível de Justiniano, que passa a ser o marido dela, Nemésio Torres, com o pai, Teodoro. As famílias eram amigas antigamente, passa a ter uma confusão, 12 anos brigando, frente ciumeira, etc, etc. Até que Teodoro, que hoje é Cláudio Nogueira, foi encontrado morto, apunhalado pelas costas. E quem mandou matar? Justiniano, que hoje é Nemésio Torres. Veja aí as questões. Nemésio Torres. Então, a amante que vivia com Teodoro, que é Cláudio, era quem? Naninha. Quem é Naninha? Marita. Soube de que o marido fora assassinado, que era Teodoro, a mando de Justiniano. Ou seja, foi Cláudio assassinado por a mão de Nemésio. Se repete a mesma história aqui hoje, né? E então ela fica revoltada e ela mesma mata com o companheiro, mata Justiniano, que é Nemésio Torres. Então vê a ligação de todas as criaturas na encarnação passada. Então ela, quando nos processos que ela passa, que é feita essa regressão aqui, ela narra a história toda. E então os narradores ficam impressionados com aquela história toda, mostrando todos os personagens da encarnação de hoje ligados ao passado. E então todo mundo queria perguntar, bom, aí começa a perguntar, onde é que estão? Onde é que está Álvaro? Onde é que está Brits? Não, Brits está encarnado com Márcia, está na Terra. Onde é que está Leonor? Ela está aqui agora, desencarnou, é Dona Beatriz, né? Onde é que está Justiniano, que é Nemésio Torres? Está lá na Terra, falido, paralítico, mudo, cometeu gravíssimos. Quem é Cláudio? Teodoro. Teodoro é Cláudio Nogueira, que desencarnou, mas é um homem que se arrependeu, se transformou, buscou perdão, buscou se auto-iluminar, se renovar, se transformar, e hoje assiste a família na Terra. E quem é Virgínia, que era filha de Teodoro? Era Marina. Exatamente a mesma Marina, que na verdade era filha de Nemésio Torre, e hoje foi filho de Dom nessa encarnação, mas que fora vendida pela mãe, Brit, que também ignorou a situação quando ela ficou louca, não foi visitar no hospital, nem ajudou a Marita, nem coisa nenhuma, fugiu com a amante dela, que era quem? Nemésio, que era Justiniano na época. Olha a confusão danada, né? E mais, Brit, quando desequilíbrio que vende a filha, ela então começa a se desequilibrar completamente, comete atos graves, infidelidades com outros homens, estimula meninas jovens a se prostituir, estimula vários abortos. Ela contrai uma dívida imensa, gigantesca. Veja só, que drama, né? Muito bem. Então aqui a gente vê a reação em cadeia. Essa onda que mostra isso. Na verdade, a reação em cadeia daquele processo todo. O que desencadeou todo aquele processo dramático foi exatamente Álvaro, foi Félix. Sim, aí quando aqui, na verdade, bom, quer saber onde é que está cada um deles? Então, está encarnado, desencarnado. Mas pergunta então os técnicos que não sabiam nada de Félix. Mas afinal, onde é que está Álvaro? Bom, aí foi lá no arquivo, né? Álvaro não encarnou. E quem é Álvaro, afinal de contas? Aí então é Félix, olha, sou eu, infelizmente sou eu, que cometi. Foi um choque para todo mundo, um choque. É aquele dirigente amado por todos,
estava 50 anos dirigindo aquele hospital escola, com um trabalho fantástico, um homem queridíssimo, uma alma generosíssima. Todo fica em choque. E ele disse: Olha, foi realmente eu tenho uma dívida que eu preciso voltar a reencarnar, eu preciso voltar a reencarnar para procurar aquela Márcia Nogueira, que era Brice Castanheira, para reparar o erro, meu erro do passado, né? Como os espíritos elevados, eles não são, a encarnação não é imposta, taxativa, eles, com a elevação deles, pode exatamente chegar ao momento, eles mesmos, a consciência, apesar de rogar para que essa dívida seguir sua jornada. Olha que coisa interessante. Foi um choque imenso de todos que estavam ouvindo o André todos, que ele chamou todas essas criaturas aqui exatamente para dizer, para permitir essa regressão, para dizer que ele, primeiro para entender a situação daquele grupo e ele dizer a situação dele. Então, a reação em cadeia do desvio moral cometido por ele com Brits, que hoje é Márcio. Olha só. A fraude e fuga de Álvaro. Álvaro e Lud Brits e Justiniano, com aquela história de que ela quer joias, que se interessava por Justiniano, Justiniano era o pai adotivo dele, né? E foi embora para Portugal. O problema é que ele voltou para Portugal, alegando que tinha deixado, chegou lá a moça, inclusive, que já tinha casado já, não resolveu nada, já tinha casado, e ele voltou, terminou voltando para o Rio de Janeiro, terminou só professor, etc, etc. Então, mas ele estabeleceu essa bomba moral, que teve um desdobramento gigantesco com todas as duas famílias que antes eram amigas. As famílias eram amigas, se tornaram inimigas, cometeram gravíssimos erros, um desequilíbrio total. A partir do desequilíbrio de Brits, desequilibrou as duas famílias. Começou essa guerra terrível, tendo aí assassinatos, em traições, em mortes, etc, etc, etc. Então, a fraude dele aqui, né? Álvaro, essa bomba moral. Primeiro ponto, a queda de Brits. Na hora que ela trai aqui Teodoro, que é hoje Cláudio, né? Ela trai, ela destrói aquela família, torna-se cruel depois que ela é abandonada por Félix, depois que fica com Justino, perverte Justino, que era até um homem equilibrado. Era um Olívio, um pai de família, era o marido de dona Leonor, tinha um filho, tarará. Mas na hora que ele começa a ver com ela, ela perverte ele termina, inclusive, comprando a filha dela, falando com ele: olha que drama. Torna-se um homem, ela torna-se cruel, muda completamente, que era uma mulher decente, se desequilibrou a partir daquela ação terrível de Álvaro, e perverte Justiniano, financeiramente e moralmente. Primeiro passo. O segundo, a venda de Virgínia. Ele desequilibra tanto que compra a menina de 15 anos dela, da amante, ó, e abandona a esposa, que ele vivia tendo um relacionamento com o Brice, mas quando estava com a esposa, com Dona Leonor na época. Abandona e passa a vir com a menina. E Dona Leonor causou um sofrimento atroz. O filho causou um sofrimento todinho da vida dela, de perder o marido, da paz, do desequilíbrio todo. O filho, que na verdade era na época Álvaro, né? A venda de Virgínia, Justiniano abandona a Leonor e compra a Virgínia, filha de Brits, que hoje é Márcia, como sua amante. O terceiro aqui, o pacto de sangue, o sangue. O ódio escala, Justiniano manda assassinar Teodoro, porque ele for estimulado por quem? Pela própria Virgínia, que era filha de Teodoro, com ódio entre duas famílias. Manda assassinar Teodoro. E a amante, que é Naninha, que hoje é a Marita, assassina Justiniano. Então, o desequilíbrio, essa fraude com essa confusão. Então, o princípio da responsabilidade. O espírito é responsável por todos os delitos em cadeia gerados pela boa moral. Ele, na verdade, não só é responsável pelo desequilíbrio de Brits, mas do desequilíbrio ele tem responsabilidade pela cadeia, para a situação, inconformidade, dentro das suas possibilidades, claro, né? Mas veja só a coisa dramática. Depois que, na verdade, Félix informa quem era ele, que ele era Álvaro, então trouxe um choque. E ele então disse: olha, chegou minha hora. Eu preciso voltar para a Terra para quitar a minha vida junto a Brice, que hoje é Márcia, minha consciência, etc, etc. E disse que em 6 meses deixar. Por isso que Regis, o vice, estava lá naquela reunião. Porque ele ia dizer que era ele que ele ia passar, ia sair de Almas Irmãs, e quem ia assumir o comando de Almas Irmãs era Regis. Então, tá todo mundo que precisava saber lá, né? Muito bem. Então, o Tribunal da Consciência dele, a abdicação de Félix, do posto de diretor do Almas Irmãs. O sacrifício, Félix renuncia voluntariamente à diretoria, Instituto do Almas Irmãs, por meio século de serviço impecável. 50 anos trabalhando no caminho da luz, de um altamente elevado, mas que tem o seu passado. Por isso, não há
Hoje não há criatura iluminada que já foi verdugo no passado. É isso que a doutrina quer nos mostrar. Mesmo as grandes almas extraordinárias já foram no passado criaturas infelizes. Nós, se não praticamos determinadas coisas hoje, que bom, mas já fizemos no passado. Esse que a doutrina quer nos mostrar. O peso do passado, aqui o peso da balança, né? Ele é uma criatura iluminadíssima aqui, estrela iluminada, mas tinha o arquivo do passado o condenava. O arquivo do passado. Então, aqui, o peso, o arquivo revela a ficha desoladora. Sim, Márcia teve terrível, ela fora, Brice cometeu gravíssimos erros, e na encarnação passada também. E então foram, mas escute mais a situação dela. A situação dela era dramática, mas mesmo assim ela tinha feito algum bem que estimulou ao direito à assistência dela. A justiça divina não obriga Félix pelo estágio espiritual que ele tem, mas sua própria consciência evoluída exige a reparação. A decisão, ele decide reencarnar no plano físico em nome, como neto de Márcia. Olha que coisa interessante. Como ele precisava se repatriar com Márcia, ele solicita aos benfeitores se reencarnar como filho de Marina, Marina e Gilberto, para poder estar no entorno, para poder ter contato com a avó, que é uma mulher, a grande adversária do passado, que ele contribuiu para a ruína dela, né? Com Marina, com Márcia, buscando curar a amargura de sua antiga vítima através do amor infantil e incondicional. Olha que coisa interessante. A misericórdia oculta da loucura. Quando, na verdade, a situação de Nemésio fica muito difícil, ele está prestes a desencarnar, foi-lhe concedido também uma moratória. Olha que coisa interessante. Quando ele entra numa situação que começa prestes a desencarnar, que ele começa a se desdobrar, a mente fica mais aberta, aí ele numa demência, porque ele começa a enxergar as entidades vampirescas que estão ao lado dele, as entidades que ele atraiu pelo seu estado espiritual. Tanto mal que ele fez, quanto mais baixo, quanto mais mal a gente faz, mais atrás a entidade do mal, por sintonia, não é isso? Muito bem. O escudo espiritual, a ameaça, prestes a desencarnar, Nemésio atrai a inteligência das trevas, que deseja usá-lo para a vileza no plano espiritual. O estado espiritual daquele seria utilizado por eles como se fosse um colega para fazer os dramas terríveis, né? Entretanto, por interferência de Félix, benfeitor, né, vem até ele e solicita ajuda para ele. Porque lembremos que Félix fora filho de criação dele no passado. E ele prejudicou Félix também no passado, lá, etc. Então, Félix pede, então, à justiça espiritual, que ele estava para desencarnar, que ele fosse mantido, ele enlouqueceu. Demência, ficou louco. Então, quando as entidades vieram verificar a situação, fazer o relatório dele para levar lá para o tribunal de vidas do hospital Almas Irmãs, viu que eu estava em demência em função de estar em contato com as entidades infelizes. E foi entendido como uma medida protetora e adequada que ele continuasse em demência. E ele desencarnasse em demência para ele ser internado no hospício de lá, porque ele estando internado no hospício de lá, estava imune às entidades infelizes. Era um benefício importante, dentro da ideia de que a dor ensina a gemer. Então, a justiça espiritual mantém a sua loucura com benefício, internando em um manicômio espiritual lá na colônia, querer ser perturbado por ninguém. O objetivo, a demência serviu como uma guarda inconveniente das entidades infelizes, isolando sua mente e impedindo de assumir novos compromissos com o mal. Se ele tivesse uma lucidez total, podia, o sentimento feliz, ter sintonia com as entidades e recair. Olha, de novo a beleza. E aqui mostra, no capítulo 28, final, a despedida, a despedida maravilhosa de Félix da entidade. Ele comunica, se afasta para se preparar para o trabalho e faz uma despedida maravilhosa lá na colônia, no Hospital Escola Almas e Mães, né? A despedida, o mestre volta a ser aluno. Aí ele pede, na prece de despedida, ele pede então a Deus que auxilie-me por piedade, para que eu seja digno, para que eu não volte, não resvale em novas quedas. No pedido na despedida dele, onde milhares de criaturas estavam, praticamente quase todo mundo da colônia, que o ministro do nosso lar estava lá, né? A suprema humildade do herói espiritual, que diante de milhares de almas e da luminosa irmã Damiana, reconhece sua fragilidade perante as provas da carne e volta à terra. No capítulo 28, ele fala que a solenidade é lindíssima. Coral de 500 crianças cantam, uma música celestial, etc, etc. E quando eles estão lá no meio da solenidade, entra esse espírito luminosíssimo de irmã Damiana, que era uma entidade ligada ao nosso lar, das mais reconhecidas pelo trabalho de caridade que ela fazia em nosso lar.
Era uma mulher extraordinária que dirigia uma entidade infeliz na área das trevas. E que ela, depois dos desatinos, quando Félix desencarna, é que resgata ele da região das trevas. Ela resgatou ele, cuidou, todo o carinho e acompanhava ele como fosse um filho, até hoje. E ela vem pessoalmente nessa despedida dele para desejar as boas, uma encarnação frutífera. Ela vem e quando chega, todo no respeito, todo mundo se levanta, que ela é uma figura admirável, né? A irmã Damiana. Uma figura, tanto que no escritório do gabinete do diretor do Almas e Mães, tinha um quadro que ele mandou pintar com uma figura dela, tinha uma verdadeira veneração por ela, um amor imenso por ela. Bom, passa a situação, na verdade, reencarna Félix como filho de Marina e do menino do Gilberto, né? 4 anos, o menino nasce e tal, tá na família tudo feliz. André Luiz é impedido nesse período de visitar a família no Rio de Janeiro, porque o dirigente tem medo que o amor imenso que ele tinha a Félix, que tomasse alguma atitude de tanto amor, podia prejudicá-lo. Então ele não foi permitido, só depois de 4 anos que ele recebeu a permissão de Régis, o novo diretor de Gávea, para visitar a família. Então ele foi, né? Então, vê que nesses 4 anos que aconteceu, no plano espiritual, Nemésio protegido em retaguarda, no hospital, Cláudio e Persília era a mãe dele espiritual, Cláudio, atuam como vigilantes invisíveis e amorosos da família, em assistência lá, a Marina, a Gilberto, aos filhos, lembrando que, na verdade, Marita está reencarnada, a mais velha, e agora o menino, por reencarnar, que chama-se Cláudio Sérgio, né? Na verdade, eles se mudam do Flamengo, porque ele precisou vender o apartamento por causa do processo de inventário, mas e vão morar em Botafogo. Então, André Luiz visita a família consolidada, Félix renasce como Cláudio Sérgio, e agora é um menino sereno, ilustre de 4 anos, super equilibrado, etc, etc, etc. Mas faltava uma coisa. Faltava Márcia, faltava o encontro com Márcia. Porque Márcia ficou uma criatura rebelde, ela sempre foi uma criatura rebelde, não visitou a filha, que morreu Marita, nem a filha internada, que era Marina. Houve o casamento, ela soube, nem foi visitar, nunca. Se abandonou na família, nunca se aproximou da família, etc, etc, etc. Era uma criatura angustiada, que tinha horror à família, etc, etc. E então, de novo, Cláudio estimulando a Gilberto e a Marina que procurasse ela, porque eles tinham prometido, tarará, socorrer, assistir. Então ela procurou saber notícia dela, disse que estava já velhinha, que estava morando em Copacabana, tinha um problema de saúde, mas que no domingo ela ia à praia, porque o médico tinha aconselhado que era bom para a saúde dela. E então eles, por intuição de Cláudio, resolvem então procurá-la, sem ela saber, como se fosse um acaso. Então programam, sabe que ela está em Copacabana e vão para a praia no domingo. Vão na praia no domingo, quando sabe que ela está, né? E então eles começam a andar na praia, a praia lotada de gente em Copacabana, até que localizam ela, mas como disfarçando, como se ninguém soubesse. O menino, Cláudio, eles quando saem de casa, pedem para fazer uma prece, eles já muito ligados à questão da espiritualidade. E então a mãe, Marina, ensina o filho uma prece, pedindo a Deus, a Jesus, que trouxesse de novo a vozinha para casa. Eles diziam isso, porque como ele tinha uma ligação com Márcia, isso estava isso no coração dele. Mas a mãe tinha ensinado essa prece a ele. Então, eles vão para a praia. Já eles tomam um banho de mar, então Marita vê ela lá na frente. E então começa a se aproximar. Quando eles se aproximam, o grupo, Gilberto, Marina e os dois filhos, Marita e o menino, Sérgio, Cláudio então vai na frente e passa, intui então Márcia sobre os filhos, a lembrança dos filhos, começa a lembrar dos filhos, e ela começa então a se recordar da família, dizer que como é que lembra de Márcia, lembra de Marita, lembra de Marina, lembra do marido, lembra do passado, começa a recordar por intuição de Cláudio, né? Enquanto ela está pensando, era uma forma de preparar para quando ele chegasse, né? A influência espiritual. Cláudio, desencarnado, envolve Márcia invisivelmente, induzindo de forma suave a reminiscência, a lembrança do ar de afeto e a profunda saudade da filha, Marita. Quando então o grupo se aproxima dela, que ela vê o grupo, ela já estava com essa saudade, essa lembrança, ficou receptiva. Então, o que acontece? Quando vão chegando que Marina vê ela, cochicha no ouvido de Cláudio Sérgio, né?
que corre e se joga nos braços dela, chamando ela de vozinha, beija ela todinha. Ela é tão encantada com aquela atitude do menino, impressionada, porque ao mesmo tempo ela sente a ligação dele. De onde é com esse menino, etc. E o menino enche ela de beijo, chama de vozinha, faz aquela festa danada, ó, abraça a avó amargurada, pensando na família, ficando aos pés da areia, ela se derrete a defesa de séculos com a prece ensaiada. Então, quando, na verdade, ela chega e beija, etc., etc., tem aquela reação do menino encantado pela ligação do passado. Então, Marines, diga aí, Cláudio, e aquela prece que você fez para a mãezinha, hoje de manhã que você fez? Ela foi recitou. Amado Jesus, nós pedimos ao Senhor trazer vovozinha para morar conosco. Ela ficou encantada. Todas as barreiras que tinha, então, foram vencidas e ela realmente volta diz que ia almoçar na família em Botafogo e ficar por lá. É que ele conclui esse capítulo de uma forma, e o livro de uma forma maravilhosa, mostrando exatamente isso. O avesso tapete e o amor que nunca morre. É que a vida é como se fosse um tapete que começa a tecer e ao final o tapete vai ser maravilhoso, depende do que você fez. Mas o lado de lá você não conhece. Então diz aqui, a Terra, a encarnação, portanto, é um tear onde o destino é tecido. A cada dia, através de nossas ações. Nós, encarnados, conhecemos apenas o avesso confuso do tapete do lado que está tecendo. Através das engrenagens precisas de causa e efeito do que a gente fez, nossas ações e as consequências, a sabedoria usa da reencarnação como meio para atingir os fins, no repertório, etc, etc. A família, como se nesse encontro na família, e acima de tudo o amor. O amor é exatamente esse instrumental que transforma, que renova tudo, né? E o amor absoluto para zerar todas as equações do passado e haver essa repactuação na busca da felicidade, que é o que Deus deseja a cada um dos seus filhos. Nenhum filho se perde, nenhum filho se perde. Toda dor encontra sua cura, ou seja, tudo é possível de se resolver desde que o amor esteja na frente. E Deus não desiste de nenhum dos seus filhos até que essas questões se equacionem e nos coloquem todos no caminho da luz. Então, meus amados irmãos, então são essas considerações desse capítulo e desse livro maravilhoso, de grandes esclarecimentos, muito rico em informações, muito rico em informações. E aqui a gente conclui perguntando se há alguma dúvida que a gente possa esclarecer, alguma dúvida. Se não, agradecer muito a paciência de vocês, a companhia de vocês durante todo o estudo dessa maravilhosa obra. Convidamos vocês para juntos estudarmos o próximo livro, que é o último da série, né? E a Vida Continua, que é uma obra magnífica, como toda a obra, a coleção A Vida Mundo Espiritual é. Então, agradeço mais a companhia de vocês, pedindo que Deus ilumine e abençoe a todos, tenham muita paz, que Deus proteja e abençoe a todos.